ameaça de segunda onda, a taxa de ocupação de leitos segue abaixo dos 60%. Frota intermunicipal deve voltar a circular normalmente a partir de sexta-feira. E uma entrevista com o secretário estadual de Educação e os impactos do corte no orçamento para o ano que vem. Hoje é segunda-feira, 17 de agosto de 2020. O TVU Notícias está no ar. A taxa de ocupação de leitos permanece abaixo dos 60% em todo o estado. O governo anunciou também que já distribuiu mais de 5 milhões de máscaras. A Secretaria de Saúde do Estado informou, durante coletiva de imprensa, que até o início da tarde de hoje, a taxa de ocupação de leitos em todo o estado estava em 56%. São 361 pacientes internados em leitos públicos e privados. Desse total, 174 estão em leitos de UTI. As regiões de saúde que possuíam as menores taxas de ocupação de leitos até o início da tarde de hoje eram Pau dos Ferros, com 30%, e região metropolitana, com 55%. A subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica, Alessandra Lucchesi, atualizou os números da Covid-19 em todo o estado. A respeito dos dados, de modo geral, nós temos no estado do Rio Grande do Norte hoje confirmados 57.898 casos de Covid-19, são 22.832 casos suspeitos, 98.170 casos descartados. Infelizmente, ainda permanecemos com a ocorrência de óbitos, sendo 2.081 óbitos confirmados para a Covid-19 no estado do Rio Grande do Norte, com a ocorrência de 5 óbitos nas últimas 24 horas. E ainda são 231 óbitos que permanecem em investigação. Diariamente nós reforçamos o compromisso do Estado, do governo do Estado do Rio Grande do Norte, junto com os municípios, no enfrentamento da pandemia de uma forma qualificada. Participaram também da coletiva de imprensa a coordenadora de ações estratégicas da CESAP, Tereza Freire, e o subcoordenador de Proteção e Defesa Civil, Dalchen Viana. Eles atualizaram as ações do programa RN Mais Protegido, que visa intensificar o combate ao novo coronavírus em outras linhas de frente. Nós queremos aqui dizer que a campanha ela está ainda acontecendo, que ela hoje tem um resultado concreto, que é fortalecer ações de cuidado e vigilância nos municípios, considerando as redes de enfrentamento, considerando o perfil epidemiológico, considerando a intersetorialidade. Nós realizamos ações junto com a Defesa Civil, com os comunitários que estão atuando no Covid, SESED, SENGIDE, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, setor agrário, todos voltados para fortalecer as políticas nesses eixos. Queremos dizer, portanto, que essa semana estamos em pleno desenvolvimento da campanha, vamos fazer ação com o setor do turismo. Nós pretendemos, nós sabemos que o turismo talvez seja um dos últimos setores até a sua retomada totalmente por completa. E nós vamos realizar também, a partir dos protocolos de biossegurança, as medidas de isolamento e de orientação, uma blitz educativa nos municípios, junto com a Secretaria de Turismo. O RN Mais Protegido acabou hoje a segunda fase, acabou nessa semana a segunda fase de distribuição de máscaras de tecido, máscaras não cirúrgicas à população. Foram 5 milhões de máscaras em 167 municípios do estado. A OMS, em 4 de maio, através também da Organização Pan-Americana de o uso massivo de máscaras não cirúrgicas pela população em ambientes com... Ela ainda alertou a OMS que, por si só, o uso de máscara não traz a proteção necessária para... É necessário etiqueta respiratória para a população. A gente tem reparado nos municípios que a gente tem frequentado, tem ido acompanhar de perto as ações das defesas civis municipais,
o mau uso da máscara. Então, alertar a população que a Covid-19, como uma doença respiratória, ela necessita que nós tenhamos esse cuidado de boca e nariz. A gente vê muito na população, sobretudo nas grandes áreas de comércio, ainda a população fazendo mau uso da máscara. O médico infectologista Petrônio Spinelli deixou hoje o cargo de secretário adjunto de Saúde Pública. A enfermeira Maura Sobreira assume a função. Maura é doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Os ônibus intermunicipais no Rio Grande do Norte devem voltar a circular com fluxo regular a partir de sexta-feira, dia 21. A frota ainda está reduzida por causa da pandemia. Jamílio Nogueira tem mais informações. A determinação foi publicada pelo governo do estado através de um decreto no último sábado no Diário Oficial. O texto atual altera o decreto estadual do dia 1º de abril e informa que a partir do dia 21 de agosto, as empresas que exploram o sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal devem retomar o fluxo regular de suas frotas. Essas frotas ainda estão reduzidas em função da pandemia da Covid-19. Entretanto, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagens, ainda não há definição se todas as empresas irão retomar o serviço integralmente. Tem lá uma cláusula onde fala da necessidade de alguns permissionários não voltarem em sua totalidade. Essa necessidade será apresentada através de um plano pelos permissionários e esse plano será analisado pelo DR e o DR, após essa análise, é que definirá se realmente voltará aos 100% ou 80%, 90%, dependendo da localidade que esse transporte se desloca. Porque alguns municípios ainda não têm demanda suficiente. O documento alerta que as empresas devem observar as medidas estabelecidas no protocolo setorial para a retomada das atividades relativas ao transporte no estado, para evitar os riscos de transmissão da Covid-19. O DR chama a atenção também dos usuários. Estamos os usuários de transporte intermunicipais, aqueles realmente que têm necessidade de utilizá-los, que quando utilizá-los, procure utilizá-los em horários entre picos, ou seja, de 9 horas da manhã às 16 horas, porque assim facilitaria que não houvesse aglomeração, que é isso que nós temos uma precaução maior, não haver aglomeração nem a lotação nos ônibus. Todas as agências do INSS estão recebendo documentos por drive-thru no Rio Grande do Norte. A medida é uma alternativa a quem não pode acessar os canais virtuais de atendimento e devem agilizar processos enquanto durarem as medidas de isolamento social. Quem deu entrada em pedidos de benefícios recebe uma notificação do Instituto Nacional do Seguro Social por telefone ou mensagem de texto no celular, caso seja necessário entregar documentos para a conclusão do processo. Depois de receber a notificação, o interessado deve ligar para o telefone 135 ou acessar o aplicativo Meu INSS para saber qual documento deverá ser entregue ao Instituto. O cidadão pode encaminhar o documento por meio do site inss.gov.br ou pelo aplicativo Meu INSS, que pode ser baixado no celular. Todos os procedimentos que se verifique que há informações relevantes faltantes para a conclusão do serviço e que não tenhamos estas informações nos sistemas e que estejam incompletas, incorretas ou ainda que precisam de alguma confirmação. O item que permite conferir a situação do requerimento está na tela inicial do aplicativo, que pode ser acessado em www.meu.inss.gov.br ou baixado em aparelhos Android e iOS. O segurado deve preencher informações pessoais e selecionar a aba Agendamento/Solicitações. A tela seguinte dará acesso às fichas de todos os requerimentos feitos ao INSS, e ele poderá localizar o processo para cumprir as exigências necessárias. Aqueles que não têm acesso à internet ainda têm a opção de entregar os documentos pelo sistema de drive-thru, disponível em todas as agências do INSS no estado. Mas para usar o serviço é preciso fazer um agendamento, que pode ser feito pelo telefone 135.
Ao agendar o serviço, o usuário será orientado em relação ao procedimento de entrega. Na data agendada, o segurado precisa depositar a documentação em urnas instaladas na entrada das agências. Serão aceitas somente cópias simples da documentação pedida pelo INSS. As urnas ficam disponíveis de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã à 1 da tarde. O INSS instalou este modelo de recepção de documentos, pois hoje nós recebemos as solicitações dos cidadãos por meio do telefone 135, no site inss.gov.br ou ainda no aplicativo que pode ser baixado no celular. Porém, em algumas situações são necessárias a apresentação de documentos. Embora o INSS aceite esses documentos também pelo site, algumas pessoas não conseguem efetuar este cumprimento, seja pela dificuldade com a tecnologia ou por não ter os recursos para fazê-lo. A Praia de Ponta Negra, um dos cartões postais de Natal, vai ganhar nova cara. A Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura, a CEMOV, está prestes a começar uma série de modificações no espaço, entre elas a ampliação da faixa de areia. A expectativa é que as obras sejam iniciadas já em 2021. Os recursos devem vir do Ministério do Desenvolvimento Regional, que garantiu 49 milhões de reais para o projeto em junho deste ano, durante visita do ministro Rogério Marinho. Levando em conta a economia que depende da circulação de moradores e turistas na orla de Ponta Negra, o trabalho deve ser realizado em etapas, interditando apenas os trechos em obras. O projeto, que ainda está em fase de estudo e elaboração de edital, prevê que a faixa de areia atinja a largura de 30 metros na maré alta e 100 metros na baixa. Para conseguir esse aumento, vai ser utilizado cerca de 1 milhão de metros cúbicos de areia, de uma jazida em Areia Preta, aqui em Natal. A previsão é que depois de iniciada, a obra leve até 3 anos para ser concluída. Laísa Félix para o TVU Notícias. No último sábado, dia 15, as missas voltaram a ser celebradas em Natal. Mesmo assim, as transmissões online ainda prosseguem. Laísa Félix tem mais informações. Após 5 meses de portas fechadas, foi autorizada a reabertura aqui em Natal e em Mossoró de igrejas matrizes, igrejas dos municípios que não são sede de paróquias e capelas de institutos religiosos. Só em 19 de setembro é que serão liberadas as atividades nas capelas que compõem a paróquia. Já em Caicó, a comunidade católica deverá esperar até o dia 31 de agosto, quando serão retomadas as missas em todos os espaços próprios. Mas isso não significa que os fiéis estão liberados para o acesso aos templos. Na entrada, medição de temperatura, higienização das mãos com álcool em gel e sanitização dos calçados, além do uso obrigatório de máscara. Interdição de assentos garantem o distanciamento entre as pessoas. Além disso, a própria igreja recomenda que crianças com menos de 12 anos e adultos com mais de 60 não compareçam aos templos. A esse público é recomendado assistir à transmissão das missas pela internet, que vai continuar até que a pandemia termine. Laísa Félix para o TVU Notícias. Mesmo em meio à crise do setor editorial brasileiro, a equipe econômica do governo federal pretende acabar com a isenção tributária de livros. Encaminhada ao Congresso Nacional no mês de julho, a proposta de reforma tributária busca mudar a estrutura legislativa da cobrança de impostos no país. Um dos trechos da reforma trata da tributação de livros e tem gerado polêmica, pois atualmente o mercado literário é isento de taxas. Em audiência pública realizada com o Senado Federal no dia 5 de agosto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a tributação, afirmando que a população mais pobre está mais preocupada com a sobrevivência do que com a compra de livros. E quanto aos livros, o deputado seguramente não quer ser isentado quando ele compra um livro, né? Ele tem salário suficientemente alto para comprar e pagar imposto como todo mundo. Ele está preocupado naturalmente com as classes mais baixas. Essas, se nós aumentarmos o Bolsa Família, nós vamos estar atendendo também. Agora, eu acredito que eles, num primeiro momento, como fizeram com o auxílio emergencial,
estavam mais preocupados em sobreviver do que em frequentar as livrarias que nós frequentamos. A proposta e o posicionamento do ministro repercutiram nas redes sociais, tornando o movimento Defenda o Livro um dos mais comentados do Brasil no Twitter. Políticos e personalidades comentaram sobre o tema. O líder do PSB na Câmara, o deputado Alessandro Molon, escreveu que a proposta é absurda e que, ao invés de tributar livros, o governo deveria cobrar IPVA de jatos, helicópteros e iates, que atualmente são isentos. A líder do PSOL, a deputada Fernanda Melchiona, disse que o governo deveria passar a taxar as grandes fortunas. Já a Câmara Brasileira dos Livros defendeu que as obras continuem acessíveis, pois contribuem com a cidadania e a educação. Atualmente, os livros são isentos de impostos por determinação constitucional e livres de outros tributos, como PIS e COFINS, por força de uma lei federal aprovada em 2004. A proposta do governo é que o mercado literário passe a pagar uma contribuição social sobre bens e serviços, chamada de CBS, que deve encarecer o preço do livro em até 12%. A medida pode piorar ainda mais a crise em um setor que já encolheu 20% na última década e que viu as duas maiores redes de livrarias do país, a Cultura e a Saraiva, entrarem com pedido de recuperação judicial. Segundo Francisco Dantas, representante comercial da editora Companhia das Letras, a medida trará ainda mais prejuízos para o setor. Se essa medida for aprovada, como está para ser votada, me parece, eu não tenho dúvida nenhuma que afetará o mercado e levará algumas livrarias, principalmente as pequenas, ao colapso total. Segundo o fundador da editora Potiguar, CJA, a taxação é vista com preocupação por autores e editores locais. A gente se preocupa porque é uma forma de elevar a cultura produzida aqui no estado, em especial a literatura, para consumo interno e externamente, E uma taxação como essa pode acabar com esse sonho que nós temos, de cada vez mais levar o autor potiguar a um patamar devido, que é a produção das suas obras e disseminação. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte abre amanhã as rematrículas para o período letivo 2020.1. Os alunos já matriculados nas turmas do período terão suas matrículas preservadas. A solicitação de rematrícula para o período letivo 2020.1, que terá o cadastro no sistema como 2020.6, pode ser feita pelos alunos regulares da UFRN amanhã e quarta-feira, dia 19, a partir das 8 da manhã. A rematrícula deve ser feita pelos estudantes por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o SIGA-A. A rematrícula servirá para modificar a matrícula que já foi realizada em 2020.1. Portanto, se o estudante quiser acrescentar componentes curriculares ou retirar componentes curriculares do seu plano de matrícula, ele deve fazer a rematrícula. Se o estudante decidir que vai cursar todos os componentes que já estavam previstos em 2020.1, não precisa fazer absolutamente nada, porque as matrículas feitas em 2020.1 vão migrar para esse semestre que estamos denominando a título de sistema de 2020.6. A pró-reitora ressalta que mesmo o estudante que já realizou a matrícula deve ficar atento a algumas mudanças que podem ter ocorrido nos componentes curriculares. É importante que cada estudante revise o seu plano de matrícula, porque alguns componentes curriculares tiveram que ser excluídos, ou em função do desmembramento, ou porque eram de natureza prática. Por isso é importante essa verificação. Lembramos que o período letivo regular de 2020.1 terá início dia 24 de agosto, se estendendo até o dia 12 de dezembro de 2020. De acordo com o calendário aprovado para a retomada das aulas, entre os dias 24 de agosto e 16 de outubro, os alunos podem solicitar o trancamento de matrícula em turmas do período letivo 2020.6. O calendário institui ainda o início das atividades do período letivo 2020.2 para o dia 11 de janeiro.
As informações sobre a retomada das aulas estão no Guia do Estudante, que pode ser acessado no site da universidade. Jamile Nogueira para o TVU Notícias. O governo Bolsonaro planeja um corte de mais de 4 bilhões de reais no orçamento da educação para o próximo ano. O jornalista Jorge Silva conversou com Getúlio Marques, secretário de Educação do Estado, sobre os impactos da medida, caso ela seja aprovada pelo Congresso Nacional. Nós vamos conversar hoje com Getúlio Marques, secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, sobre os impactos que a educação pública pode sofrer caso seja aprovado o corte de mais de 4 bilhões de reais para o próximo ano, que foi anunciado pelo governo Bolsonaro. Bem-vindo, secretário, ao TVU Notícias. Olá, Jorge. Olá, telespectadores do TVU Notícias. É um prazer estar aqui com vocês. Secretário, esse valor de 4 bilhões está no projeto de lei orçamentária do próximo ano. Foi feito pelo Ministério da Economia e confirmado pelo MEC. O documento será ainda apreciado pelo Congresso Nacional. A educação pública do Rio Grande do Norte vai ser afetada por essa medida caso seja aprovada. O que isso pode trazer de impactos negativos para o Rio Grande do Norte? Jorge, é uma pena, né, que a gente tenha, e eu sempre tenho dito, né, 1 ano e meio que o governo está sem ministro da Educação, né, porque os dois que estiveram anteriormente não disseram para que vieram, e toda essa discussão com nós que fazemos a educação do Brasil, ela não tem acontecido. E agora chega mais essa proposta, né, vinda do Ministério da Economia, que o novo ministro também ainda não disse para que veio, pelo menos já está há quase um mês, a gente não sabe o que é, e essa proposta que está sendo encaminhada para o Congresso, vai ser discutida, apesar de não foi encaminhada ainda, mas é isso mesmo, porque todos já sabem mais ou menos o teor da proposta, vai ter um prejuízo enorme para a educação pública brasileira. As universidades e institutos que terão a perda aí de quase ou mais de 1 bilhão de reais, né? Vamos ter também algumas perdas naquilo que a gente tem de discricionariedade para ter que tocar, como conta de pessoal, então tudo isso vai ter prejuízo sim. Nós não conseguimos avaliar esse prejuízo total, mas a gente sabe que vai ter um prejuízo enorme e a educação, mais uma vez, perde, especialmente a educação básica, porque esses outros 3 bilhões a mais desse corte, né, vai prejudicar algumas atividades essenciais, que são recursos repassados para as redes, recursos do FNDE. Então, todos esses programas, com certeza, vão ter muito mais dificuldades de serem implementados no ano de 2021. Secretário, os números oficiais divulgados pelo Tesouro Nacional mostram que as despesas do governo federal com a educação vêm registrando queda desde 2016. Os valores somam mais de 11 bilhões a menos investidos em educação nos governos Temer e Bolsonaro. Como o senhor avalia essa redução? Eu avalio com tristeza e por perceber que a educação, que vinha num crescente, né, principalmente nos últimos 13, 14 anos, 15 anos, né, eu lembro que em 2003, eu por acaso tive a oportunidade de trabalhar no MEC de 2003 até 2011, e nós saímos, por exemplo, de um orçamento de 15 bilhões para quase 113 bilhões em 2011. E o que a gente vê agora é o orçamento da educação cada vez diminuindo mais e, infelizmente, essa diminuição desse orçamento é uma política pública que não condiz com aquilo que o povo brasileiro espera. Afinal, nós temos uma população ainda muito carente, que precisa de educação, principalmente educação pública, e isso faz muita falta. Vejam que nesses últimos 3 anos, né, tivemos uma queda enorme nesses recursos, e as dificuldades estão cada vez maiores, seja nas nossas secretarias, seja nas nossas instituições federais, seja nas secretarias municipais. Vamos torcer para que as coisas, que o Congresso, né, consiga reverter esse processo, porque se não revertê-lo, teremos dificuldades, as mesmas que perda de arrecadação, perda orçamentária e um Fundeb ainda incerto, né, serão vitais para que a gente tenha um ano muito ruim se nós não conseguirmos reverter essa situação. O Estado do Rio Grande do Norte recebe recursos federais, mas também tem arrecadação própria. O Estado, em parceria com os municípios, é responsável por ações no ensino fundamental e médio. Quanto será investido em recursos próprios do Estado próximo ano, secretário? O custo da educação para a gente é de 1 bilhão e 320 milhões. Só de folha de pessoal, ano passado, foi 1 bilhão e 120 milhões.
Então, a gente fica com cerca de 280, 320, dependendo do ano, para custear toda a nossa manutenção das escolas, né, pagamento de algumas outras situações para os fornecedores e um pouquinho para investimento. Esse ano, conseguimos investir cerca de 80 milhões ainda com projetos do Governo Cidadão e vamos continuar fazendo investimentos com o projeto do Governo Cidadão e com algumas economias para mais ou menos 120 milhões nossos. Do MEC, muito pouco, e esse ano praticamente, mesmo em programas federais, quase não vieram recursos para o Rio Grande do Norte. Inclusive, a educação conectada, que precisamos muito, o dinheiro que estamos recebendo hoje foi dinheiro de 2009. Das escolas que entraram no Educação Conectada em 2020, não recebemos um centavo sequer. Então, infelizmente, estamos com uma dificuldade enorme com o governo federal e só a educação perde, não é só no Rio Grande do Norte, é no Brasil inteiro. Conversamos com Getúlio Marques, secretário de Educação do Estado. Obrigado, secretário, pela entrevista. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Tenham uma boa noite e até amanhã.